Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 9, versículo 14. Um texto bastante conhecido. Todos acharam? Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discuti com eles? E a multidão respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, de que tem o espírito mudo, esse onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele o espuma e arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondeu-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, e até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que se sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas podes fazer uma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos expulsar? E disse-lhe, essa caça não pode sair por coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vamos orar ao Senhor? Peça para que Deus fale com você. Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Eu coloco, Senhor, a minha vida, a vida dos Teus filhos, a palavra que já foi lida, Senhor, e peço a Tua graça, a Tua direção, Espírito do Senhor, para que possa ministrar segundo a palavra que está no Teu coração. Senhor, eu reconheço que sem Ti nada posso fazer, mas peço a Tua ajuda, Espírito do Senhor, para que venha sobre a minha vida, trazendo ao Senhor o desejo do Senhor de falar aos Seus filhos hoje. Meu coração, em nome da glória do Teu nome, E todo isso, diz para os nossos corações, seja agora rendido. Amém. Bom, esse texto aqui nós conhecemos bastante, né, nos jejuns. Jejum de batalha espiritual, que antigamente chamava jejum contra as caças. Esse era o texto referência, né? Eu não quero ficar falando muito sobre casta, mas sim sobre a situação que nós vemos, uma situação de bastante dor. Imagina um pai com o seu filho, aí já na idade de uma juventude, uma situação que ele convivia isso desde a infância. Nós vemos que a palavra fala, segundo até a própria narrativa do pai, que ele às vezes lança no fogo, às vezes na água, enfim, trazia muito sofrimento àquela família. E nós vemos que Jesus, ao perceber toda essa situação, uma das suas palavras, versículo 19, ele diz o seguinte, ele respondeu, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei ainda? Ou seja, vos suportarei. E nós vemos uma situação que dominava a família há muitos anos. Era uma situação que realmente desgastava terrivelmente. Muitos chamam essa doença, acho que na Bíblia de vocês, algumas de vocês, está marcado jovem lunático.
né? Algumas pessoas falam que era um tipo de epilepsia, embora exista a epilepsia de fato como uma doença, mas era uma espécie de epilepsia, né? E eles aqui não tinham conhecimento científico, mas até pela situação, eles falavam isso é um demônio. Não tinha laudo médico, mas via toda aquela situação, sabia que era o demônio. Jesus, com certeza, sabia muito mais, né? E nós vemos aqui, a situação era tão difícil, o espírito ele agitou com violência e caiu endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Era uma situação terrível, uma situação agonizante. Mas nós vemos que Jesus, ele sempre vai em socorro de quem? Dos menos favorecidos, dos desprezados, dos desesperados. Como ele também foi, depois de atravessar junto aos discípulos, aquela grande tempestade, ele chegou de Gadara. E lá um homem que já estava no cemitério, que ninguém entendeu, nem amava o encontro, aquele homem que precisava o quê? De libertação. E aquilo que eu preciso que você precisa, o Senhor está atento a mim e a tua necessidade. Aqui nesse caso específico, essa criança precisava o quê? De libertação completa. E o pai de restauração na sua alma, na sua autoestima, precisava de um milagre completo. E nós vemos que às vezes a situação torna-se tão difícil em alguma família, alguma vida, e muitas vezes pode ser na nossa vida também. Não estou falando no caso de endemoniamento, mas uma situação que pode estar durando muito tempo, muitos dias ou muitos anos. E às vezes parece que Deus não está vendo, mas eu quero te lembrar que o Senhor, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Porque afinal de contas, se o Senhor não nos socorrer, quem vai te socorrer? Quem vai nos socorrer? O Senhor, ele é socorro bem presente na hora da angústia. E aqui, Jesus encontrou essa situação em que os discípulos não poderiam resolver. Porque faltava o quê? Jejum e oração? É isso? Hã? Sim. Mas não só isso, porque a grande situação aqui era a falta de fé, a incredulidade ou a ausência de fé. O texto de Mateus 17, se você não quiser abrir, não há problema, apenas acompanhe uma parte da leitura aqui. É a mesma história, é o mesmo fato, mas com a narração agora, não de Marcos, mas com a narração de Mateus, ou Levi, que é a mesma pessoa. Lá em capítulo 17, versículo 14 em diante, diz assim: e quando chegaram a multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou, ou ficou são, né? Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram-lhe: por que não puderam expulsá-los? E disse-lhe Jesus: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tivereis fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Versículo 21, mas essa caça de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Na verdade, quando está falando, Jesus falando de oração e jejum, não que a oração e jejum será um motivo de expulsar essa casta em si, mas a oração e o jejum vai levar à comunhão com Deus e vai gerar o quê? Um aumento de fé que vai produzir forças espirituais para expulsar aquele mal. Voltando para Marcos, que é o texto que nós lemos aqui, nós vemos um clamor do pai. No versículo 24 ele fala: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Irmãos, essa palavra, esse versículo em si falou muito no meu coração. Na verdade, eu tinha até outra mensagem já preparada, já pronta, mas Deus falou muito ao meu coração sobre esse texto, e principalmente nesse versículo aqui. Existem muitas coisas que eu e você, nós cremos de certa forma, mas ainda nós não conseguimos crer de uma forma plena para alcançar aquilo que Deus tem para nós.
nós vemos aqui o pedido do pai, daquele menino, dizendo, Senhor, eu creio. Ou seja, eu acredito. Senhor, ajuda a minha incredulidade, ou seja, Senhor, ajuda para que a minha fé alcance. Ajude, Senhor, para que a minha fé possa ser fortalecida, porque eu preciso desse milagre. Eu preciso que o meu filho seja curado. Eu preciso desse milagre na minha vida. Existem muitas coisas na nossa vida que eu e você precisamos que Deus faça por nós. Mas existem muitas coisas que a nossa fé precisa ser aumentada para que o milagre possa acontecer. E aqui nós vemos o pai daquele menino pedindo, clamando ao Senhor Jesus com lágrimas nos olhos, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ou seja, Jesus, está difícil, eu sei que é possível, mas eu não consigo alcançar na plenitude a realização desse milagre, mas me ajuda, Senhor. Eu acredito, Senhor. Eu não tenho a fé plena para isso acontecer, mas me ajuda. E nós precisamos clamar ao Senhor Jesus para que o Senhor socorre a nossa fé. Porque muitas vezes, Senhor, eu acredito, mas eu não acredito na plenitude para que o milagre aconteça. Eu acredito, mas, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ou seja, Senhor, minha fé ainda é pequena, eu preciso de mais fé. Ajuda-me, Senhor. E aquilo que talvez situações de muitos anos que esteja na minha ou na tua vida, que você precisa da libertação, do milagre, enfim, da solução. Que no teu coração você fala, Senhor, eu preciso disso, eu acredito, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Que nessa noite você venha clamar ao Senhor, com todo o teu coração, Senhor, eu preciso disso. E o Senhor sabe que eu preciso, mas a minha fé ainda é pequena, fortalece a minha fé, Senhor. O que você precisa que Deus faça por você, que Ele precisa fazer, mas você acredita, mas você não acredita na plenitude, e você precisa pedir, Senhor, ajuda a minha fé precisa ser fortalecida, precisa ser aumentada, precisa ser projetada em Ti. Coloque isso diante de Deus, porque nas nossas vidas há muitas situações, às vezes, que não é muitas vezes situações de endemoniado. São situações diversas, são problemas financeiros, são problemas conjugais, são problemas de saúde, são problemas diversos. Que você, nós precisamos de um milagre de Deus. E às vezes são situações que duram dias ou anos, que nós carregamos as nossas vidas. Mas quando Jesus chega para ouvir a nossa oração no tempo oportuno, sabia que é tempo oportuno? Lá em Isaías 49, que é o capítulo que eu particularmente mais amo na Bíblia, que eu tive uma experiência muito especial com Deus há muitos anos atrás. O Senhor fala, no tempo favorável, te ouvir. O tempo oportuno. Naquele mesmo texto também o Senhor fala, pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria? Todavia, ainda que essa se esquecesse, eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. E aqui nós vemos um pai com a fé fragilizada, porque é uma situação de muitos anos, desde a infância até uma idade de juventude, possivelmente, atormentava aquele menino, e uma coisa que machuca o coração dos pais, principalmente quando vê os seus filhos em situações difíceis. Os que são pais ou mães sabem disso. Muitas vezes, meu Deus, preferia eu ficar enfermo no lugar do meu filho, porque ele não sabe muitas vezes lidar com essa situação. E aquele pai estava sofrendo demais. E ele estava aqui agora, em lágrimas, pedindo, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha fé, que ela é pequena, mas eu preciso desse milagre. Nós vemos aqui a insistência, o derramar do coração dele diante do Senhor. Muitas vezes, para o milagre acontecer nas nossas vidas, você precisa, eu preciso, nós precisamos se derramar literalmente diante de Deus sem reserva. Senhor, eu preciso do teu milagre. Eu sei que o Senhor pode fazer, mas a minha fé ainda não está alcançando. Eu me projeto em Ti, o Senhor pode fazer. E nós vemos que o desejo daquele pai ver o seu filho curado já foi suficiente para Deus operar um grande milagre, para Jesus operar um grande milagre. Nós não vemos aqui Jesus colocando a mão na cabeça dele, então agora receba uma porção de fé da parte do Pai. Mas nós vemos Jesus ouvir a expressão do coração daquele homem, a expressão dos lábios dele, as lágrimas dele, o desabafo dele.
e trazer a solução, trazer o milagre, fazer a obra. Aquele pai que ele fez, ele falou com Jesus, era o dia certo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Claro, quando falam uma noite, é um sentido espiritual de tempo de noite. Aqui a noite para a vida desse pai e desse jovem durou muitos anos, eu não sei se 15, se 16, se 17, se 20 anos, mas sim, desde a infância, foram tempos o quê? De luta, de dor, de sofrimento. Mas quando Jesus chegou naquela situação, primeiro ele deu o diagnóstico correto. É falta de fé. Falta de fé. Mas Jesus, quando ele aponta o motivo, ele também traz a solução. Às vezes a gente vai no médico, ó, você precisa fazer isso, ó, tem isso, e aí? E qual a solução? Infelizmente tem solução, você vai ter que conviver com esse problema durante toda a tua vida. Mas com Jesus, ele apresenta para nós o diagnóstico e ele vem com a solução sobre as nossas vidas. Ele vem com a solução. Por isso que vale a pena estar diante de Deus, vale a pena estar aos pés do Senhor Jesus. Aquilo que você precisa, meu irmão. Clame ao Senhor. Talvez a minha fé, a tua fé não está alcançando. Você sabe que Deus pode fazer, mas o teu coração não está na plenitude, tendo a fé perfeita ainda para realizar esse milagre. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer? É clamar ao Senhor de todo o coração e falar: Senhor, eu acredito, mas ajuda a minha pequena fé, fortalece a minha fé, eu preciso desse milagre na minha vida, e clame ao Senhor. Jacó lá no vale de Jaboque ou no vale de Peniel, como você quiser chamar, ele estava prestes a enfrentar a maior batalha da vida dele. E qual era essa batalha? Era novamente estar de frente com o seu irmão, que há cerca de 20 anos atrás falou: olha, quando os nossos pais morrerem, certamente eu vou matar você que roubou a bênção da primogenitura e me roubou todas as minhas bênçãos. Jacó já estava agora próspero, com suas 2 mulheres, com seus filhos, com muitos servos, com muito gado, com muita riqueza. Porém, ainda tinha no coração dele o que? O grande temor no coração dele, que era a hora da verdade. Eu vou ter que passar pelo território onde o meu irmão mora, juntamente com os seus homens e seu exército. Sabe, meu irmão, a gente muitas vezes foge de muitos problemas na nossa vida, porque é difícil às vezes enfrentar problema de frente, não é? Ah, meu irmão, tem que enfrentar de frente. É fácil falar, é fácil cantar, mas na hora que a gente vai enfrentar um problema difícil, que parece maior que a gente, é difícil, irmãos. Você sabe que é difícil. E Jacó precisava enfrentar aquela situação. E nós vemos quando ele viu aquele homem lá, naquele vale, ele agarrou em uma luta espiritual, depois que ele entendeu que aquele homem não era um homem comum, mas era o Senhor, era um anjo do Senhor. O que ele fez? Ele disse: eu não vou te soltar, se não me abençoares. Ele precisava ter a certeza que, quando ele passava pela região do irmão dele, ele tinha que ter a paz e a bênção de Deus. E o nome dele foi mudado naquele momento. Foi mudado de Jacó para Israel. Quando nós encontramos com Deus, ou quando muitas áreas da nossa vida encontram com Deus, a situação é mudada. Nós vemos aqui a expressão de lágrima no coração, melhor dizendo, no rosto daquele homem, relatado pela palavra do Senhor. Mas o que Deus ia colocar na vida daquele homem, o que ele ia ser agora? Deus ia colocar sorriso naquele rosto. Deus ia colocar alegria. Imagina quantas noites perturbadas, talvez acordando de madrugada, o filho endemoniado no meio do fogo, no meio da água, ponto de se afogar, se queimar. E o pai não podia dormir direito por causa disso. Imagina o desgaste físico, emocional, mental e tudo mais. Mas agora chegou Jesus, então chegou a mudança de situação, chegou Jesus para mudar a situação.
Quando Jesus chega, Ele chega para mudar. Ele chega para transformar, Ele chega para fazer milagre, Ele chega para transformar a maldição em bênção. Ele chega para transformar a morte em vida. Ele chega, aleluia, para trazer libertação. Foram anos de tormento na vida desse homem e na vida desse jovem. Anos de choro, de infelicidade. Eu acredito que dentro até do contexto, aquele homem não acreditava mais que poderia ser feliz, mas agora quando encontra com Jesus, ele fala, Senhor, eu acredito, mas me ajuda a minha incredulidade, ou seja, eu acredito, mas não acredito, Senhor. É bem isso. Eu acredito que o Senhor pode fazer, mas eu não consigo crer, porque são tanto tempo, são tantos anos, é tanta miséria, Senhor. Porque o Senhor precisa me ajudar para acreditar que é possível ver a situação mudada. Talvez a luta que você tenha vivido há muito tempo, ou pouco tempo, meu Deus, é tão difícil. E quando essa situação vem na minha vida, meu coração se abate. Aquela situação abatia o coração daquele pai ou não? Abatia. Roubava as suas forças, as suas energias, desmotivava e tudo mais. Mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. A situação na minha vida e na tua vida que tira as nossas forças, que rouba a nossa alegria. Quando Jesus vem, Ele vem para transformar, vem para libertar, vem para transformar. Apresente a Jesus, Senhor, isso me entristece absurdamente, isso rouba as minhas forças, eu me sinto fraco quando eu passo por essa situação. Apresente a Jesus Cristo hoje, porque Ele pode mudar a situação. Ele pode transformar. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu acredito, mas eu não acredito na plenitude suficiente para que o milagre aconteça. Mas eu estou diante de Ti. Eu te peço, Senhor, ajuda-me, Senhor, porque eu preciso desse milagre, dessa bênção, desse livramento. É abrir o coração diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso. E eu preciso. Eu lembro também, quando vejo esse texto, eu lembro também do outro texto, aquela mulher sírio-fenícia, ou libanesa, que é a mesma coisa. Ela chega até Jesus, pedindo o quê? Que o Senhor pudesse libertar a sua filha, que estava miseravelmente endemoniada. E Jesus não deu a mínima para ela. Jesus falou assim, olha, não é lícito eu tirar os filhos, os pães dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas ela, o que ela fez? Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. E o posicionamento dela, a insistência e a humildade dela, moveu o coração de Jesus. E é um grande ensinamento. E aquela jovem foi também liberta pelo poder do Senhor Jesus. Jesus não tem migalha para mim e para você. Ele tem uma mesa preparada, onde há pão fresco, pão que vem do céu sobre a mim e sobre a tua vida. Quando Elias estava em caminho de uma depressão profunda, deitou debaixo de um pé de zimbro, o anjo do Senhor falou assim, levanta, come essa comida e bebe essa água, porque grande é a tua jornada. Ele comeu e tomou água, mas depois voltou a dormir. E o Senhor novamente o despertou. Mas tinha pão quentinho lá, tinha pão preparado. Deus tem alimento preparado para você, para saciar a tua sede. Qual que era a fome desse homem? Era a fome de libertação, de alegria, de paz na sua vida, na sua família, de ver o seu filho salvo, liberto, sarado desse mal. Aleluias. E se você tem fome de Deus, nós precisamos ir a Deus. Deus falou muito ao meu coração também outro texto. João 7,37. Não tem nada a ver com a mensagem que nós estamos falando do menino lá, mas tem a ver com sede e com fome. João 7, 37.
E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem, venha a mim e beba. Sabe que Deus falou no meu coração ontem sobre esse texto aqui? O meu povo que está na minha casa tem sede de mim. Tem sede de beber da água que eu tenho para dar. E Deus tem água para dar. Deus tem alimento para dar. Aquele homem precisava o quê? De libertação na vida do seu filho. A fome dele era fome o quê? De libertação. Fome de alegria. Fome de paz, sede de misericórdia. Ai, sede de sossego na minha mente, Senhor, tanto tormento. Jesus, Ele é mais do que tudo isso. Jesus é paz. Jesus é vida, Jesus é libertação. Jesus é fé. Ou Jesus poderia falar assim, olha, você não tem fé suficiente. Eu vou para continuar a minha jornada, vou para aquela aldeia ou cidade, e infelizmente teu filho vai continuar desse jeito. Infelizmente, o teu nível de fé, medindo com o termômetro espiritual, a tua fé está muito pequena, então você não vai ser atendido. Jesus poderia fazer dessa forma. Afinal de contas, ele fala, tudo é possível ao que crer. E nós vemos que aquele homem fala que crê, mas ele fala, Senhor, mas me ajuda a minha incredulidade. Ou seja, eu acredito, mas eu não acredito o suficiente. Mas Jesus, mesmo assim, Ele entendeu a necessidade daquele homem, daquela família e trouxe libertação. Eu quero te dizer, meu irmão, aquilo que eu e você muitas vezes não conseguimos alcançar na plenitude da nossa fé, por causa da luta de muitos dias e muitos anos, que abate o nosso coração, o Senhor está olhando para essa situação. Ele está vendo que você precisa, que você deseja, mas que muitas vezes a tua fé, a minha fé não é suficiente para alcançar a plenitude. Mas você hoje está na casa do Senhor. E o Senhor pode liberar na tua vida uma porção de fé, uma porção de milagre na minha e na tua vida. Aleluia. Aquilo que há muito tempo você tem pedido ao Senhor, fala, Senhor, eu preciso. E depois você já se conformou com a situação e parou de pedir, parou de desejar. Mas o teu coração, bem que Deus poderia fazer. Bem que Deus poderia fazer isso por mim. Pois é, meu querido, Deus tem mais desejo de te abençoar do que você de receber. Deus tem mais desejo de ir ao teu encontro e te conceder isso que você de receber. Chegou o tempo aqui da libertação nesta vida, nessa família, nesta casa. Chegou o tempo aqui deles provarem esse milagre. E a questão do diálogo de Jesus quanto à questão de fé era mais um ensinamento para os seus discípulos do que para o próprio homem, para o pai daqueles meninos. Nós vemos que quando Jesus chama os seus discípulos à parte, Senhor, por que nós não podemos expulsar? Por causa da vossa pouca fé. Se vocês ordenarem ao monte que se transporte para lá, ele sim vai. Mas chegou Jesus, chegou a fé, chegou o milagre, chegou o verbo. Sabe o que quer dizer verbo? É português, pastor. Eu sou. Jesus é o verbo de Deus. Ele é a ação de Deus. Ele é o movimento de Deus. Ele é o agir de Deus. Jesus é o agir de Deus. Ele é Deus. Ele é o Logos. Ele é a palavra. Logos quer dizer grego palavra. Ele é a palavra. E quando a palavra de Deus chega, Jesus, a palavra viva, Ele chega já com o seu poder, com o seu milagre, com a sua misericórdia. Oh, aleluia. Jesus não despediu esse homem com o seu filho perturbado, endemoniado, mas ele curou a vida daquele jovem e curou o coração daquele homem. Talvez ele achava, Senhor, eu acho que a minha vida vai ser até que esse menino morra, que esse mal, e eu possa pelo menos respirar sossegado, entre aspas, de não ver mais essa criança sofrendo desse jeito. Mas quando Jesus chegou, Ele trouxe solução, trouxe libertação, trouxe o poder de Deus. Ele trouxe o milagre. Aleluia. Quando os discípulos estavam naquela grande tempestade, Jesus se aproximou por volta da 4ª vigília e ordenou ao vento que se acalmasse. E houve uma grande bonança, uma grande paz.
Em outro texto, quando Jesus se levanta do barco e ordena, o mar se aquieta. Quando Jesus libera a sua palavra, o milagre acontece. Jesus Cristo disse: sai dele e não torne mais a entrar. Aquieta-te, vento e mar. E logo aquietou-se imediatamente e fez uma grande paz, uma grande bonança. Aleluias. Que o Senhor libere na nossa vida, no mundo espiritual hoje, palavras de libertação, palavras de cura, de porta aberta, de transformação, aquilo que você precisa, que eu preciso. Clame ao Senhor: Senhor, ajuda a minha incredulidade, e Ele está disposto a ajudar a nossa pequena fé. Ele está disposto sempre a ajudar a nossa pequena fé. Eu tenho tanta fé. Tendo pouco ou muita, Ele não abandona o seu povo, não abandona a sua igreja, está sempre insistindo em andar com os seus filhos. Tomé, quando não viu Jesus na primeira aparição, ele falou: eu só vou ver e só vou acreditar se eu ver e tocar. E depois ele tocou, ele viu, e ele: Senhor, ele entendeu que era o mestre. Jesus insistiu para tirar a fé dos discípulos que estavam com incredulidade. A dúvida, ela ronda muitas vezes o nosso coração. Mas Jesus insiste em trazer o seu poder sobre as nossas vidas, para trazer uma fé verdadeira do alto, trazer o seu milagre, trazer a bênção, trazer a libertação sobre as nossas vidas. Então insista com Deus, porque com certeza Ele está insistindo em teu favor. Ele está insistindo em teu favor. A palavra do Senhor nos fala também no livro de Daniel, que Daniel, depois de ter jejuado, quantos dias? 21 dias. A Bíblia fala ainda mais que desde o princípio saiu o quê? A ordem para que a mensagem fosse revelada a ele. Mas houve uma batalha no céu. E o Senhor liberou o arcanjo Miguel, que era um anjo de guerra, para liberar o caminho espiritual, para que a mensagem fosse revelada a ele. Quando você coloca o teu propósito diante de Deus, pode ter certeza, existem batalhas espirituais contra a tua vida, mas existe também a liberação de Deus sobre a tua vida, e a tua resposta vai chegar. A de Daniel demorou 21 dias, a desse homem demorou anos, mas chegou o dia da vitória, o dia da bênção, o dia da libertação, e Deus transformou aqui a lágrima, o choro, a angústia em alegria. Oh, alegria! Já pensou um homem pensando que jamais poderia ser feliz de novo? Agora Deus estava mudando esse estado miserável, potencializado por Satanás, e trazendo libertação. Aquele menino agora poderia jogar PlayStation 3, o Xbox, não tinha na época, né? Poderia agora jogar bola, jogar vôlei, ir para Ubatuba. Agora ele ia viver uma vida normal. Ele ia ser gente. Agora o pai poderia ter um sorriso no rosto. Deus, ele vem para trazer o milagre. E todo o caos que o diabo causou nessa vida agora foi transformado pelo poder de Deus. Se o diabo causou algum caos na minha ou na tua vida, quando Jesus vem, ele vem para restaurar. Vem para transformar, vem para colocar as coisas no lugar, vem para tirar aquilo que é imundo para fora, e vem para trazer vida. E Jesus pegou a mão daquele menino e colocou de pé. Se você está sem força, por causa de uma situação de muitos anos, Jesus hoje pega na tua mão e te coloca de pé, para que você possa ir, caminhar e fazer a vontade de Deus e glorificar o nome do Senhor. Deus traz libertação para a tua vida, Deus traz milagres sobre a tua vida. Mas olha o posicionamento do pai desse menino. Ele chorou diante do Senhor. Ele pediu que Jesus curasse. Ele clamou ao Senhor. No livro de Joel diz o seguinte: e há de ser que aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Essa salvação é plena, não é simplesmente a salvação na eternidade. Quer dizer livramento, quer dizer misericórdia, quer dizer salvação no sentido pleno.
E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, o Senhor, Ele vem com o seu socorro bem presente na hora da angústia. Amém? E aqui agora o pai, de frente para Jesus, ele clamou ao Senhor para que o Senhor ajudasse a sua incredulidade. E ele foi prontamente ajudado, porque o milagre chegou na vida dele. Amém? Glória a Deus. Tá bom, né? Pastor? Vamos ficar de pé, amados. Convidar a banda a subir. Amém, amados? Vamos colocar em prática. Vamos clamar a Deus. Se você tem tido uma jornada prolongada, né, com impedimentos, esse é o momento de você começar a orar, clamar a Deus. Amém, amados? E lançar por terra esse inimigo inibidor do sucesso. Amém, amados? Esse inimigo que toma das nossas vidas energia, tempo, e que nos impede de buscar outros interesses. Amém, amados? Aquele pai certamente tinha muitas outras coisas para fazer e que estavam guardadas, estavam temporariamente, já há muito tempo, engavetados, projetos na sua vida, porque aquele menino lhe tomava muito tempo. Se você tem vivido algo desse tipo nesta noite, nós vamos clamar a Deus agora. Amém, amados? Se você tem sido, de alguma forma, impedido, se você tem sido roubado, a sua energia, o seu tempo, até saúde, pastor, quantas situações contrárias, tira a saúde, rouba de diferentes formas. Está disposto, eu creio, pelo fluir da palavra dele, está disposto a vir com uma espada desembainhada, amém, amados? E rechaçar esse inimigo. Agora depende daquele que crê, daquele que clama, daquele que agora busca no Senhor esse espírito de fé, de credulidade, amém? Para colocar em nome de Jesus esse inimigo fora. Nós vamos louvar a Deus, amém? Você vai cantar, enquanto você estiver cantando, você já vai começar a entrar nesse espírito aí de oração, de guerra, de fé. Aleluia, eu creio que nesta noite Deus pode varrer esse espírito mudo, amém? Esse espírito impedidor está repreendido, denunciado, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Palavra de Deus pregada, louvor genuíno e oração com fé, aleluia, pode todas as coisas, amém? Se eu apenas te tocar, o milagre viver em minha vida. Presta atenção, olha o que esse louvor diz. Aleluia. Minha fé vai me levar Amém. onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Aleluia. Creia nesse Deus que está operando aqui agora. Já sofri demais, eu sei, mas sei que existe alguém que me ama. Oh, Ele está aqui. Eu já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Eu creio nesse poder. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas tocar-te, Senhor. Aleluia. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Eu quero ouvir a igreja bem alto, cantando esse refrão bem forte. Se eu apenas isso. Aleluia. Alamassuye chama.
mais uma vez. Aleluia, com muita fé. Aleluia. Se eu apenas... Vamos lá, banda. Vamos engrossar também junto com esse povo. Vamos declarar isso. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Eu serei, aleluia. Oh, maná, O milagre que terei pra vida. Senhor, nós queremos experimentar esse poder. Aleluia. Queremos, ó Pai, vivenciar, experimentar, ó Deus, o livramento que aquele Pai experimentou, ó Deus. Queremos ver todo espírito de incredulidade, de abatimento, de mudez, saindo, indo embora, sendo repreendido agora pelo amor e pelo poder de Jesus. Louvamos a Deus, eu creio que está preparado um ambiente propício para a manifestação do milagre de Deus. Eu sei que há muitos que estão crendo, que estão sentindo dentro dos seus corações o impulsionamento do Espírito Santo para agora, diante do mundo espiritual, diante da igreja, receber e vivenciar e experimentar a manifestação, a realização de um milagre na própria vida. Esse Espírito roubou uma vida inteira de um pai, roubou a existência inteira de um filho, tirou alegria, tirou oportunidades daquela casa, mas como o pastor disse com propriedade, Jesus chegou, Jesus desceu daquele monte da transfiguração, Jesus teve uma experimentação de glória ímpar naquela tarde, e quando ele desce dali, e ele entra naquele cenário de incredulidade, de incapacidade, sabe, espiritual, ele chega trazendo consigo todos os recursos dos céus, todas as ferramentas espirituais estavam agora presentes naquele lugar. Houve uma visitação poderosa de Deus naquele lugar, e aquele espírito mudo, por mais que resistisse, por mais que se apegasse àquele menino, teve que ir embora. Porque a palavra de Deus diz que no final, agitando aquele espírito imundo menino, saiu e Jesus, tomando pela mão o menino, o levantou e o despediu juntamente com seu pai. Imagine o quadro maravilhoso daquele pai levando consigo aquele menino num momento total de lucidez. Não havia mais loucura, agora as chagas, as enfermidades, as feridas seriam saradas com o tempo, e aquele pai saindo com seu filho, abraçado, indo embora, talvez deixando e virando a esquina, levando consigo uma esperança de uma vida inteira. Aleluia! O que é que faz
parte da tua vida e que já se tornou uma jornada que precisa acabar hoje. Pois bem, esse poder está aqui. Eu quero convidar você, de olhos fechados agora todos, por favor, porque é um momento espiritual, é um momento que precisa se buscar a Deus. Alguém que tem tido uma jornada durante a vida, que já vem carregando um menino como aquele, e que precisa hoje, e que quer hoje, que crê que hoje pode terminar, encerrar esse período. Alguém hoje aqui, levanta a mão, de olhos fechados, mas se você tem algo na tua vida, levanta a sua mão. Algo que está simbolizado na vida desta criança. Você é o pai, você tem clamado, você tem sofrido, você tem feito o que você pode, mas até agora essa situação não mudou. Pois bem, aquele que pode está aqui hoje. Aquele que quer está aqui hoje. Aquele que pode agir na tua incredulidade está aqui hoje. Há um manto de graça cobrindo este lugar. Há um mover de amor celestial que pode gerar esse poder na tua vida. Há mãos levantadas. Eu quero convidar que você que levantou a sua mão, saia do seu lugar. Saia do lugar. Saia do lugar importante, porque é um passo de fé em direção ao altar, lugar da liberação. Então sai do seu lugar. E a banda vai cantar um refrão, não muito alto, só para acompanhar as orações dos pastores e presbíteros. Você vai sair do seu lugar. Nossos amados pastores, presbíteros, vão na autoridade do Espírito Santo ungir você com óleo e dizer: está encerrada essa jornada, está agora acabado esse tempo. Esse espírito maligno, roubador de oportunidade, que tira, que mina, sabe, até saúde, está repreendido hoje. Pastores, pode orar. Louvado seja Deus. Aleluia. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, há um clima, Senhor amado, propício para a manifestação de milagres. Aqui é a palavra de Deus, que tem autoridade para gerar o mundo, porque Deus criou tudo que vemos, o visível e o invisível, pelo poder da sua palavra. Pois bem, o poder da tua palavra, gerador de mundos, Senhor, está aqui. Aleluia. Ouve, Pai amado, ouve a palavra liberada. Há uma adoração plena, há um mover da oração, há vidas que creem. Então não há nada que impeça o fluir do milagre. Senhor, que o Espírito mudo, que vem, Senhor amado, violentando famílias, violentando o emocional, gerando feridas interiores e quem sabe até exteriores. Senhor, estamos agora, Pai, repreendendo em nome de Jesus. Ó Deus, que aqueles que vieram à frente crendo, saiam daqui hoje, sabendo que esse espírito maligno, que este impedimento está, Senhor amado, ficando no chão, ficando debaixo dos pés do crente, ó Pai amado, que confessa agora o teu nome, que sabe, ó Deus, que aquele que crê, do seu interior fluirá rios de água viva. Opera, Senhor, os seus milagres. Senhor, aquele que está machucando a relação, Senhor, de pais e filhos, seja repreendido agora. Aquele que está roubando oportunidades na vida, porque, Senhor, está gerando ocupação demais, com o problema, tirando noites de sono. Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus. Senhor, se essas situações contrárias estão gerando até, ó Pai, enfermidades, roubando saúde, eu repreendo agora, Senhor, e no poder da tua palavra estão repreendidos agora, em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem com libertação, vem, Senhor, saciar a sede, saciar a fome de paz, de um viver harmonioso, de um tempo, Senhor, pacífico, em que, ó Pai, não se precise mais gastar nada. Energia, dinheiro, saúde e até fé, lutando contra este mal. Senhor, chega, basta. Há um tempo agora de paz sendo estabelecido no coração do crente agora,
Busca, Pai, busca, Senhor, a Ti nesta noite. Opera, Senhor. Tira o mal. Põe freios. Põe, Senhor, obstáculo definitivo. Até aqui veio este mal. Doravante, não poderá mais acompanhar. Porque há poder de Deus. Há um genuíno de Deus aqui. Louvado, louvado, louvado seja. Canta, igreja, agora. Louva a Deus mais um pouquinho. Eu apenas te o meu espírito, o meu corpo, Senhor, serão seus. Aleluia. Aqueles que se sentem realmente curados pelo poder de Deus, dá uma grande salva de palmas para Jesus. Oh, amém, Jesus. Glórias a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Pela contingência, pela necessidade do nosso amado irmão, eu só pude pegar esse meio final de culto, mas louvado seja Deus. E parece que o nosso irmão já está, já tem lá a liberação aqui do Hospital São Camilo. Eu acho que ele já está sendo transferido. Nesse momento só estamos aguardando aí o contato dos irmãos que estão lá.